Bom dia, irmãos e irmãs. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Chegou a nossa abençoada quarta-feira, né? Estamos aqui nessa manhã para o que? Falar com o Senhor, né? Falar com o Senhor, o que o Senhor tem para nos falar, né? Que nós precisamos todos os dias nos alimentar da palavra de Deus, né, irmãos? Irmãos, todo mundo passa por aflições, por tribulações, mas Jesus diz que não estamos sozinhos, né? Ele está conosco em cada situação da nossa vida, né? Para nos ajudar, nos auxiliar, né? Para que nós possamos fazer assim a vontade do nosso Pai, né? Irmãos, vamos aqui orar para nós estarmos entrando na palavra de Deus. Vamos orar, né? Senhor, meu Deus, meu Pai, guarda minha mente, guarda os meus olhos, guarda os meus ouvidos, guarda minha boca, guarda minha língua, né? Guarda minha garganta, guarda o meu corpo, a minha alma, o meu espírito, guarda o meu coração, né? O que procede do meu coração, e guarde todos os órgãos do meu corpo, né? Em nome de Jesus, livra-nos de todo mal, em nome de Jesus. Irmãos, eu quero deixar uma palavra hoje que eu estava conversando com o Senhor, até conversei com uma pessoa que veio a palavra limite, né? Quando se chega ao limite, né? A Bíblia institui a não desesperar, mas sim a confiar em Deus que pode guiar, né? Nossos passos. Então nós temos que confiar no Senhor, né? Vamos aqui buscar em Salmos 34, 18. Vamos ver o que diz em Salmos 34, 18. Diz assim. Salmos 34, 18. Perto está o Senhor dos que têm o coração aquebrantado e salva os contritos de espírito. Muitos são as aflições do justo, mas o Senhor os livra de todas, né? E ele lhe guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra. Glórias a Deus, aleluia, né? O Senhor guarda todos os nossos ossos, nosso corpo, nem sequer se quebra, porque é o Senhor que guarda, né? Aí vamos continuar aqui, eu fiz mais um resumo. Oferece conforto e encorajamento, lembrando que Deus está perto dos aflitos e que, apesar das dificuldades e da sensação de esgotamento, os crentes não são aniquilados, mas sustentados por o Senhor, né? Outros trechos como, vamos lá, em outros trechos como 2 Coríntios 4, 8, 9. Vamos lá ver o que diz em 2 Coríntios 4, 8, 9, né? 2 Coríntios, vamos ver. Glória a Deus, aleluia. Santo é o nome do Senhor. Mas vamos passar primeiro aqui no 12 também. Vamos passar aqui primeiro no 12, 9. Vamos falar primeiro no 12, 9. 2 Coríntios 12, 9. Ele diz assim. E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa nas fraquezas, né? Então o poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas, né? Glórias a Deus, aleluia, ensina que a força de Deus se aperfeiçoa na fraqueza e que é a nossa limitação que a força divina se manifesta plenamente em nós, né? Glórias a Deus, aleluia. Agora vamos lá, em 2 Coríntios 4, 8, 9. Vamos ver em 2 Coríntios 4, 8, 9. Vamos voltar para trás lá.
Porque muitas vezes eu quero falar aquilo que eu quero, mas o Senhor não permite, eu tenho que falar o que o Senhor quer, né? Não o que eu quero, que o Espírito Santo de Deus quer que eu fale. Não o que eu quero falar, né? O que eu quero falar pode ser fácil, né? E Deus, ele quer que a gente fale daquilo que está acontecendo, né? No momento, né? E o Senhor coloca a palavra, né, para nos orientar. Em 2 Coríntios 4, 8, 9, vamos ver? 4, 8, aqui. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus Cristo no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. Assim, nós que vivemos estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal. De maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: Cri, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos, sabendo que ressuscitou o Senhor Jesus e nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco. Por tudo isso e por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos faça abundar a ação de graças para a glória de Deus. Glórias a Deus, aleluia, né? E aqui eu fiz um resumo também, para que nós possamos entender, né? Eu fiz um resumo também, para que nós possamos estar entendendo, né? E aqui fala, em 2 Coríntios 4, 8, diz: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Essa passagem fala sobre a capacidade de perseverar diante das dificuldades da vida, destacando que, apesar das tribulações, não devemos nos entregar ao desespero ou à destruição. Então, irmãos, essa é a palavra. Apesar das tribulações, das dificuldades, aqui diz, não devemos nos desesperar, não devemos nos entregar, né, à destruição. Né? Muitas vezes nós nos desesperamos mesmo, irmãos, né? Porque nós somos falho, fraco e pecador, né? Mas a palavra que está nos ensinando hoje como agir diante dessas tribulações e dificuldades. Ensina a mim. A palavra primeiro vem para mim, aí depois eu vou passar a palavra. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Isso significa que, embora a vida possa trazer momentos de sofrimentos e pressão, não devemos permitir que a angústia nos domine, né? Perplexos, porém não desanimados. A confusão ou a incerteza sobre o futuro pode nos levar à perplexidade, mas não devemos deixar que isso nos leve ao desânimo ou à desistência, né? Porque muitas vezes, irmão, nós estamos cansados, fadigados, e nós não podemos deixar que isso nos leve aos desânimos, né? Perseguidos, porém não desamparados. As perseguições e oposições podem ser dolorosas, mas a passagem nos lembra que não estamos sozinhos e que Deus está conosco, mesmo em meio à adversidade, né? Que é a perseguição, né? Que é as coisas que vem mais perseguição, mais falação, né? Mas o Senhor está conosco, nós não estamos sozinhos nessa caminhada.
abatidos, porém não destruídos. As dificuldades podem nos deixar abatidos, mas a mensagem é que seremos completamente aniquilados ou derrotados, que não seremos, né? A mensagem é que não seremos, né, completamente aniquilados ou derrotados. Glórias a Deus, aleluia. Em resumo, a passagem de 2 Coríntios 4, 8, 9 oferece sim uma mensagem de esperança e resiliência, encorajando os crentes, as pessoas, né, os crentes, a perseverar diante das provações, confiando na presença e no poder de Deus. Então, quem eu posso confiar? Na presença. Eu não vou dizer, irmãos, porque eu ministro a palavra, porque eu conheço a Bíblia, eu não vou passar por aflições, porque eu sou missionária, porque Deus me ungiu. Eu não vou passar por aflições, eu não vou passar por tribulações, eu não vou ter desânimo, eu não vou. Lógico que sim, irmãos, todos nós. Mas a palavra diz aqui que ela fala: somos atribulados, dizem tudo, somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Essa passagem fala sobre a capacidade de perseverar diante das dificuldades, né, da vida, destacando que apesar das tribulações não devemos nos entregar ao desespero ou à destruição. Então nós temos que sempre se levantar e pedir a Deus que nos dê força, nos capacite, para que nós possamos também. Muitas vezes nós estamos no nosso limite, mas nós ainda estamos fazendo a vontade de Deus. Nós estamos levantando, nós estamos ajudando os caídos, nós estamos levando o evangelho, mas nós não estamos derrotados, né? Porque o Senhor está nos ajudando, está nos capacitando. Mesmo assim, nós não estamos destruídos, né? Nós não estamos, porque o Senhor está nos levantando, nos livrando de todo mal. Todos os dias o Senhor está, né? Pelas misericórdias do Senhor nós não somos consumidos, né? A palavra também diz. Então nós estamos em pé ainda, porque o Senhor tem cuidado de nós, né? O conforto e a esperança em Deus. Vamos lá em Salmos de números 34. Vamos voltar um pouquinho para trás, em Salmos de número 34. Em Salmos de número 34, 18. Aqui. Vamos voltar um pouquinho para trás para nós vermos. Glórias a Deus, aleluia. Né? Em Salmos de números 34, aqui diz o quê? Em Salmos de número 34, 18. Salmos de número 34, 18. Perto está o Senhor dos que têm o coração aquebrantado, e salva os contritos de coração. Muitos são as aflições do justo, mas o Senhor livra de todas. Eita, glórias a Deus. Olha que palavra forte, que o Senhor livra de todas, né? Muitos são, né? Perto está o Senhor dos que têm o coração aquebrantado, e salva os contritos de espírito. Muitos são as aflições do justo, mas o Senhor os livra de todas. Quem vai nos livrar nós dessa aflição? O Senhor. Conforto e esperança em Deus. O Salmos de número 34, 18. Perto está o Senhor dos que têm o coração aquebrantado, e salva os contritos de espírito. Esse versículo é um convite para se aproximar de Deus nos momentos de desespero e sentir a sua presença e consolo. Quem vai nos dar, né? Esse consolo, essa presença, essa paz para nós? Só o Senhor, né? Nós não estamos livres, irmãos.
de sentir tudo isso que está aqui na Bíblia. Mas a palavra do Senhor fala conosco, né? Que o Senhor nos consola, o Senhor nos abraça, o Senhor nos fortifica, né? O Senhor está conosco, né? Então, irmão, não fique preocupado se você está sentindo isso aqui, que está na palavra, né? O Senhor está contigo, né? 2 Coríntios 4, 8, 9 diz: em tudo somos atribulados, porém, não angustiado, perplexo, porém não desanimado, perseguido, porém não desamparado, abatidos, porém não destruído. Glórias a Deus, aleluia. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. E significa que, embora a vida possa trazer momentos de sofrimento e pressão, não devemos permitir a angústias que nos domine. A angústia não pode nos dominar, né, irmãos? E aqui diz que também, eu li aqui, que esse resumo foi maravilhoso no final, né? Que oferece a mensagem de esperança, resiliência, encorajando os crentes a perseverar diante das aprovações, confiando na presença e no poder de Deus. Amém? Glórias a Deus. Não deixe com que as coisas desse mundo te afete, né? Não deixe, né? Nenhuma palavra, ao contrário, você diz, como eu disse essa manhã, eu sirvo um Deus poderoso que irá na minha frente para que eu possa pagar, para que eu possa quitar, para que eu possa fazer, ajudar nas minhas necessidades. E eu creio no Senhor. Amém? Glórias a Deus, aleluia. Eu deixo essa palavra nessa manhã, irmãos, que veio primeiramente lá em Salmos de número 34, 18. Depois veio aqui em 2 Coríntios 4, 8, 9. Glórias a Deus, aleluia. Que o Senhor nos fortaleça cada dia, nos proteja, nos livre de todo mal em nome de Jesus, né? De todo mal em nome de Jesus. Amém? Vamos orar então. Senhor, meu Deus, meu Pai, estamos aqui nessa manhã de quarta-feira. Ai, muitas, Senhor, como diz a palavra, são muitas aflições do justo. Mas o Senhor disse na tua palavra que nos livra de todas. E nós cremos e confiamos no Senhor, né? Não há nada que pode nos separar desse amor. Também está lá, né? Nem o porvir, nem a morte, nem principado, nem potestade, nada poderá nos separar. Nós continuaremos, Senhor, firmado na tua palavra, né? Se nós estamos fracos, nós nos fortalecemos e procuramos estar com o Senhor em todos os momentos. Nos ajude, Senhor, nos capacite, Senhor, para continuarmos fazendo a tua vontade, não a nossa. Nos ajude, Senhor, a perseverar, a ter resiliência, né? A ter empatia, a ter esse amor no coração, né? Que mesmo nas dificuldades, o nosso coração não vai endurecer, porque o Espírito Santo de Deus faz presente na nossa vida e vai guiar os nossos passos, nossos caminhos, não vai deixar com que o mal prevaleça. Não, não, não. O amor, sim, vai prevalecer na nossa vida. De estender a mão para o próximo, de ajudar. Mesmo em meio às dificuldades, nós vamos reagir. E somos gratos, Senhor, que ai de nós se não fosse o Senhor na nossa vida. O que seria de nós? Ai de nós se não fosse o Senhor na nossa vida. Mas nós continuamos em pé. E fazemos menção do nome do Senhor. O Senhor nos ajudou, até aqui o Senhor nos ajudou, nos capacitou. Olhai, Senhor, por esses que se encontram fracos do corpo e da alma, que se encontram sem força, né, desanimado, prostrado, e que veja a tua palavra, que enche nós de esperança, né, que enche nós de fé, de perseverança. É só a palavra do Senhor, porque ela é viva, né? Ela é a palavra, quando a gente ouve, ela é forte para nos fortalecer.
né? Desde já, muito obrigada, Jesus. Olhai por esses que estão na rua, não têm o que comer hoje. Olhai pelos idosos que estão nos abrigos. Olhai pelas crianças que estão aí, né, sem paz ou muitas vezes sendo violentada, mas os olhos do Senhor estão em todos os lugares, né? A tua palavra diz, né, que o Senhor vê todas as coisas, que a palavra acabou de falar, que muitos são as aflições do justo, mas que o Senhor nos livrará de todas, né? Vamos pegar essa palavra e fazer uso dessa palavra que nós lemos hoje, né? Amém. Glórias a Deus. Agradeço ao Espírito Santo de Deus por essa palavra. Essa palavra serviu para mim, para o meu fortalecimento. Ela serve para você também. Ontem eu participei de uma célula, irmãos. Foi uma benção na casa da minha amiga de infância, a Cleusa. Só tenho que agradecer a Deus pela vida dela, porque ela teve essa vontade de me convidar. Então eu creio, irmãos, que nós também teremos que olhar, né? Muitas vezes o outro precisa ouvir uma palavra, muitas vezes o outro precisa de um abraço, muitas vezes o outro precisa, para que se possa também se fortalecer na presença do Senhor. Amém? Olhai, Senhor, para a nossa rua da direita, da esquerda, o nosso bairro, nossos vizinhos. Olhai por todos, proteger, livrar do homem sanguinário, violento, em nome de Jesus, porque o nome de Jesus tem poder para curar, para sarar, para transformar, tem poder para salvar, principalmente também para salvar, para libertar. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu creio, Senhor. Eu creio na tua palavra. Eu creio no teu poder que se aperfeiçoa nas minhas fraquezas. Que lá em Coríntios 12, aqui 12 fala. Em Coríntios 12, 9, ensina que a força de Deus se aperfeiçoa nas fraquezas e que a nossa limitação, que é a força divina, se manifesta plenamente. Glórias a Deus, aleluia. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós, né? Um beijo no coração de todos, um abraço bem apertado e tenham uma excelente, abençoada quarta-feira em nome de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus, aleluia.